E aí, minha gente, como é que vocês estão, hein, meus amigos de fé? Irmãos, camaradas, amigos de tantos caminhos e tantas jornadas. Mas, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Estamos aqui em mais um episódio e dessa vez quem escolheu o filme que eu vou falar hoje foram vocês através do Instagram, Cinéfilas Sáficas. Fiz ali uma caixinha de pergunta. E muitas pessoas escolheram este filme, então ele foi o ganhador da vez, da jogada. E sem mais delongas, a gente vai falar... Oh, meu Deus, sobe até um calor. Hoje a gente vai falar sobre Carol. E aquele mesmo esquema de sempre. Deixa eu contextualizar para quem não assistiu e para quem já assistiu, porque é sempre bom dar uma boa de uma lembrada. Então, o filme Carol, dirigido pelo Todd Haynes, é Haynes que fala? Não sei. Ele teve seu lançamento em 14 de janeiro de 2016. E o filme vai contar a história de quê? Bom, vai contar a história de Therese, ó que chique, que tem um emprego entediante em uma loja de departamento. Um dia, ela conhece Carol, uma elegante e misteriosa cliente. Rapidamente, as duas mulheres desenvolvem um vínculo amoroso que terá consequências sérias. E é assim que é a sinopse de Carol. Um beijão pra todos, viu? Mas a gente sabe que é muito mais do que essa breve sinopse e bem vaga, vamos dizer a verdade. Então, Carol vai contar a história, na verdade, de uma mulher que está passando por um divórcio, uma mulher lésbica que está passando pelo seu divórcio e tá aí lutando pelas questões da guarda da sua filha. E, junto a isso, se apaixona pela vendedora de uma loja chamada Therese. E aí elas vivem uma road trip, Xera com Gelson, ai, sabe? Elas vivem. Eita, como elas vivem. Viveram. Mas antes da gente falar do filme, vamos colocar um rostinho melhor aí na cabecinha de vocês, que eu tenho certeza que esse rostinho, quando a gente coloca, ele dá até uma luz, assim, sabe? Parece que ilumina, assim, o nosso ser e... Ai! Mas aí, quem é que interpreta a Carol é a Cate Blanchett também, minha grande esposa, minha fiel companheira... Ai. Quem é Cate Blanchett, Stephanie? Gente, Cate Blanchett é quem fez Carol. Cate Blanchett tem uma grande filmografia. Eu gosto muito dela, assim, para além da grande gostosura, da grande energia de Sugar Mummy, dessa bênção divina que é estar na Terra. Eu gosto muito dela como atriz em todos os papéis que ela tem. Então, além de Carol, tem o curioso caso de Benjamin Button, tem Blue Jasmine, tem Nota sobre um Escândalo, nossa senhora, tem muita coisa. Cadê você, Bernadette? E ela faz muita coisa, né? Faz até farofa, ela foi... Ai, o que ela fez mesmo no negócio do Thor lá? Ai, foi farofa, na minha opinião é farofa. Fez também, ela faz... Ela é do povo, né, gente? Ela tem o povo, ela tem tudo que ela quiser. Eita, como é misteriosa. E além de tudo isso, tem 8 mulheres e um desejo, né? Um desejo, um segredo. O desejo quem tem sou eu, hein? Eita, como eu tenho esse desejo. E o mais recente aí que tem dela é o filme Tar também, né? Que também a gente tem ela como uma grande lesbicona. Ai, uma lesbicona tóxica. Eu gosto da representatividade. Eu adoro. Olha o que ela nos ofereceu. Ai, como é bênção, que divindade. Junto a Cate Blanchett no elenco, a gente tem a Rooney Mara. Eu nunca sei pronunciar o nome dela. É uma coisa assim que realmente eu não sei. Eu falo Rooney. A Rooney. Tem coisas na filmografia como Her, que é aquele filme que o cara se apaixona pela inteligência artificial. Tem o Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que eu adoro esses filmes e essa série. Terapia de Risco é um filme aí, minha filha, que eu quero muito falar sobre ele, mas eu tenho muitas questões, porque se eu falo sobre ele é um spoiler. Mas eu vou falar aqui sobre ele. Aquelas, né? Mas assistam Terapia de Risco, tá? Vou falar aí que é um filme sáfico, tá? Vou falar aí que tem Catherine Zeta-Jones, e vou falar aí que tem Rooney Mara, e vou falar que elas fazem uma coisa aí, tá bom? Então tá bom, hein? Beijão aí. Ela fez até Maria Madalena, olha como ela é. Olha como ela é eclética, entendeu? Faz uma sapatona em um, faz a Maria Madalena do outro. Eita, como ela é.
Além da Ronan, a gente tem Sarah Paulson, né? Já falei sobre ela no segundo episódio. Minha amada amante, né? Então, assim... Ai, Sarinha, como é que estás? Vai, vamos falar só sobre mais um, que é o Kyle Chandler. O Kyle Chandler interpreta ali o marido, né? O ex-marido de Carol no filme. E ele é um ator que ele fez o Lobo de Wall Street, se eu não me engano. Fez o King Kong, Godzilla. Tipo, ele aparece numas obras desse naipe, assim. Chega, botei o rostinho de todo mundo na cara. Então agora vamos falar do filme pra depois eu trazer um monte de curiosidade sobre. Primeiro que eu acho muito intenso, né? Carol é um filme de 2015, 2016 aí, que era uma época que eu estava completamente dentro do armário, nem pensava em sair, não queria sair, mesmo sabendo o que eu pensava à noite, na Sandra Bullock, vivendo uma vida de amores e prazeres comigo. E eu me lembro, assim, que foi um acolhimento muito grande que eu senti, principalmente por quê? Porque o primeiro filme sáfico que eu vejo, o primeiro filme que tem as protagonistas que se relacionam, foi Azul é a Cor Mais Quente, lá em 2013, né? Então, assim, foi uma questão para minha jovem lésbica entrar em um tipo de surto, porque eu fiquei em uma dualidade muito grande. Primeiro, pela certeza de ver que, de fato, eu era lésbica. E segundo, pela questão de como em Azul a Cor Mais Quente aquilo é colocado de uma forma extremamente nojenta, agressiva, dolorosa, reprimida, triste, e o quanto eu não queria isso na minha vida. Então, Azul é a Cor Mais Quente, apesar de me dar a certeza e o poder de eu ver que eu me atraio emocionalmente, sexualmente por mulheres, também me afasta e me deixa mais longe de me assumir por completo. Vou fazer um episódio só sobre Azul é a Cor Mais Quente, porque eu nem gosto de falar desse embuste que é esse filme, porque tem muita gente que ainda ovaciona, coloca ele no patamar, e tem um bastidor horrível que não acho legal de citar, mas eu acho interessante conscientizar mais pessoas, então vou fazer um episódio só sobre ele. Mas enfim, eu achei esse filme em 2013 e Carol vem em 2015, né, 2016, e é o segundo filme que eu vejo que tem esse protagonismo. Ele me dá um acolhimento do tipo, calma, né, é bonito, é um sentimento verdadeiro, é um sentimento bonito, é um sentimento único. Várias pessoas se sentem igual. Me dá um acolhimento que eu precisava muito na época ali, da minha adolescente no armário. Apesar de não me motivar a nada mais, ele me dá um respiro, né? Ele me dá um respiro numa história ali que você fala, poxa, o amor entre mulheres existe, é possível e é bonito. E aí que o filme, então, ele passa nessa onda dos anos 40, e então tem essa direção de arte, e esse universo, né, um pouco mais vintage, assim, vamos dizer. E a gente tem o primeiro contato ali, né, entre a Carol e a Therese na época de Natal. Não é à toa que Carol é um filme muito conhecido pra época natalina, né, porque ele começa com esse encontro ali no Natal, fim de ano que tem esse encontro entre elas, então ele também é considerado um dos filmes natalinos principais, na verdade. E a gente tem o primeiro contato delas na loja, e é um primeiro contato que eu gosto muito porque é um encontro de olhares, né? Então, assim, tem a Carol de um lado, a Therese de outro, e rola aquele encontro. E aí a Therese fica interessada, né? Quem não ficaria interessada? Me fala uma pessoa nesta face da Terra que olharia uma Cate Blanchett, uma Carol entrando na tua loja e você não vai querer nem dar uma bisoiadinha a mais. Um mulherão daquele, tu quebra no meio. É difícil. Então aí tem aquele primeiro contato, né? E aí que eu acho muito engraçado, porque quando a Carol vai pro balcão ali, né, coloca as luvas pra começar a falar com a Therese sobre o presente de Natal pra filha dela, vem aquele vozeirão. Aquele vozeirão de patroa. Aquele vozeirão que você fala, eita, que essa daí tem uns milhões na conta, viu? Porque tá tranquila, tem um negócio ali, uma postura de sugar que você sabe. Olha que você escuta o vozeirão daquela mulher, você fala, ixi, que é isso? O que tá acontecendo aqui? E aí ela é sagaz, né? Porque a gente tem muito a aprender com Carol, minhas amigas. Tem muito a aprender com Carol, porque simplesmente ela nos ensina flirts, assim, de uma forma linda, primorosa.
Então a gente tem ali um ponto para notar no flirt, que é a questão quando ela deixa a luva, né? Primeiro que assim, ela compra o brinquedo para a filha, que ela queria comprar uma boneca, essa boneca esgotou. A Therese fala que o brinquedo que ela mais queria quando criança era o trenzinho. E a Carol fala, nossa, então é o trenzinho que eu vou querer. Sagaz, essa mulher é sagaz. Essa mulher sabe o que faz. Essa postura confiante, vamos dizer assim, acho que é muito confiança. Todos nós podemos ser Carol se a gente fosse um pouquinho mais confiante na nossa vida. Eita, como ela jogou uma frase de efeito aqui, hein? Tacaraca, tchacaraca. Mas enfim, aí ela acaba esquecendo. Ai, como ela é esquecidinha. Esqueceu a luva. E aí a Therese fica, meu Deus, as luvas daquela elegantíssima senhora, eu quero devolvê-las. E aí ela devolve as luvas, né? Chegam lá pra Carol. E o flerte continua, porque aí ela vai ligar, a Carol liga pra ela pra agradecer as luvas como se fosse, nossa, ela salvou a pátria amada. Eita, meu Deus. Eu preciso te agradecer pessoalmente com um almoço privado. Como pode uma pessoa de tão bom coração assim, sabe, tão jovem, bonita, com a pele bem feita, me devolver a luva assim? Vamos marcar um almocinho, hein? Vem, eu e você e eu. E aí, que o negócio começa ali. E aí tem a cena do almoço, que é a cena do Strange Girl You Are, Florenda's Place. É muito engraçado, né? Porque essa frase tem a tradução de parece que caiu do céu, né? Tipo, nossa, que garota estranha você é. Parece que caiu do céu. E sabe que eu demorei uma cota pra entender o que essa frase de fato dizia? Eu achava ela extremamente sensual. É uma frase muito viralizada. Você vê sempre todo mundo compartilhando momentos desse momento. E eu nunca entendia. Falei, mano, o que essa mulher tá falando? Porque não faz muito sentido, literalmente, né? Porque é tipo uma expressão mesmo. Então é tipo, ai, parece que você caiu do céu. Meu Deus, entendeu? Eu não sei como esta personagem consegue aguentar. Na verdade não. Na verdade eu entendo muito bem como ela aguenta, porque ela não aguenta, né? Ela tá sempre em pânico lésbico. Essa Therese vive em pânico lésbico. É incrível. Ela tá sempre assim, meu Deus. O que fazer com esta informação? Ai, que loucura. E aí, esse almoço tem todo aquele clima, né? Então, tipo assim, restaurante anos 40, 50, a roupa, né? O figurino é tudo muito bem feito, muito bonito. E parece que encaixa muito bem na Cate Blanchett, né? Porque ela realmente abraça esse personagem de uma forma muito gostosa de assistir. E aí tem ela com aquele cigarrinho, né? Aquela postura de dondoca madame. Nesse papo, a gente vê a Therese muito menininha e a Carol muito mulher. Ok que tem uma diferença de idade entre elas. Parece que é muito a mais, tipo assim, parece que a Therese é tipo uma pentelha perto da Carol. E na verdade é muito sobre isso, porque ela tá em uma questão de entendimento sobre ela mesma, né? Enfim, e aí nessa história aí também a gente vai conhecer quem? A Abby, né? Ai, a Abby! A Abby ali que tem uma amizade com a Carol nesse primeiro momento. E é muito gostoso, porque é muito o que todo mundo quer, todo mundo gosta, né? Uma amizade entre lésbicas, assim. Então, pipipi, papapá, pupupupupu. E aí elas ficam de fofoquinha, elas se entendem porque elas se reconhecem, as duas são mulheres lésbicas, as duas se entendem, se conhecem, sobrevivem nesse universo tão heterossexual compulsivo, nesse universo tão lesbofóbico, nesse universo que quer afastar, né? Quer afastar o pertencimento e a diversidade das pessoas. E eu amo que tem um papo de restaurante que tá a Abby e a Karen, assim, as duas fumando, muito dondoquinhas lésbicas, fofocando da vida. E aí elas falam sobre, ai, você dá conta de uma ruiva. Tipo a Abby falando que conheceu mais uma mulher. E a Carol, ai, você dá conta de uma ruiva. Gente, eu não sei, mas esse momento ele vive em looping no meu cérebro, entendeu? Porque você juntou a minha amada amante e a minha fiel companheira.
E aí, qual que é a questão ali da Carol, né? Ela acabou de sair de um relacionamento, ela era casada com um cara, teve uma filha com ele e se divorcia justamente porque ele descobre, sabe, sobre a questão de ela se relacionar com mulher e ela também quer não estar dentro deste relacionamento que não faz sentido para ela. E aí que seria um rompimento entre mil aspas, tranquilo, porque ele não queria expor essa questão da sexualidade dela pra ninguém, porque acaba meio que manchando também a imagem dele, né, nisso. Tipo, pode colocar ele como, alguém que não soube fazer direito, sabe? Todas as questões lesbofóbicas que a gente sabe. Então, de início, ele queria levar isso numa boa, mas ele é atacado por ciúmes, né? Primeiro porque ele vê aí a Therese, uma outra mulher na casa dele, com a filha, e ela sempre saindo com a amiga, e enfim, ataca a crise de ciúme do macho, e ele decide entrar na justiça, né, pra ficar com a guarda da menina completa, no ponto de nem deixar ela ver a menina, né, e ela é uma mãe presente pra menina, tá sempre ali disposta, e ele quer tirar, tipo assim, exatamente aquilo, se eu não posso ter você, ninguém mais vai ter, nem tua filha vai ter você. Meio que ele saca no ar a energia lésbica, o cheiro de couro. E ele realmente decide entrar aí na justiça com a questão da guarda. A Carol acaba sabendo disso pelo advogado, né? E vê que, na verdade, o marido entrou com uma cláusula de moralidade, né? Então, colocando ali que moralmente não seria seguro, não seria viável a filha deles conviver com a mãe. Para não dizer claramente nas palavras mastigadas de se a minha filha ficar com você, ela vai se tornar você, vai se tornar lésbica, vai ser isso, ser aquilo, enfim, vai colocar visões imorais na cabeça de uma criança. E aí que isso é muito foda e é uma merda quando a gente pensa como é real, né? Quando a gente pensa na questão da maternidade lésbica, que até hoje a gente passa por questões de justiça, de direitos muito complicadas. Mas a gente já viveu momentos muito piores, assim, em questões de história, em questão de tudo, em questão de guarda, em questão de entendimento, em questão de tudo. Então, a maternidade lésbica é um assunto que eu acho que tinha que ser muito mais falado sobre e muito mais procurado entre as pessoas, seja em filmes, seja em séries, seja ler, seja conviver, seja acompanhar mães lésbicas, porque de fato é um assunto de muita potência, de muita representatividade. Enfim, depois dessa cláusula, o advogado indica que ela dê um tempo, né? Dê um respiro disso, não se meta em nenhuma. E isso, né, a gente tá falando ali perto do Natal, véspera de Natal. Ela acaba ficando sem a filha. É indicado que ela fique sem a filha para que não prejudique o processo dela na justiça em questão da guarda da menina. E aí, então, que ela entende, né, e ela decide aceitar, entre aspas, essa norma para poder, de fato, ter a filha dela por perto. E para ela distanciar de tudo que ela decide? Ela decide fazer uma road trip, né, porque assim, vou fazer uma road trip. Vou pegar meu carro, dirigir por aí. E é óbvio que ela vai chamar quem? Vai chamar a Therese. E aí temos uma road trip sapatona. Que eu sei que assim como eu, você sonha todo dia em ter uma road trip com Carol, com Cate Blanchett, com, sabe, vento na cara, luz, sol, carro, dirigindo. Oh, meu Deus, haha, como a vida é louca. Eu sei que você sonha com isso também. E tá tudo bem, é um desejo comum de todos nós. E a Therese já começa a se soltar, né? A gente vai acompanhando ao longo do filme a evolução da Therese no entendimento dela mesma. E ao mesmo tempo a gente vai também vendo a Carol dar não é uma murchada, mas a gente vai entendendo um pouco a questão desse posicionamento da Carol também, né? De estar sempre tão com o narizão assim pra cima e tal. E essa coisa da Therese se soltar, ela se solta mesmo, né? Porque primeira vez que elas vão parar no hotel, ela já tá com a suíte presidencial, né? Já tá com... E aí, vamos na suíte presidencial, cara, qual o problema? Mais barato pra nós, assim. Porque a Carol queria quarto separado, sabe?
Ela é uma mulher de respeito, mas Theresa Bale não. Oh, ei. Suíte presidencial, que é isso? E aí, nessa viagem, chega ali a hora do ano novo. E aí é adeus, ano velho. Porque é a hora ali que a Carol olha pra Therese e fala: eita, que agora? Deu meia-noite e eu sumi. O couro tá comendo. Geral tacando fogo e nós tchá. Entendeu? É a hora do tchacaracachau. E aí que eu quero contar uma curiosidade já. Que assim, gente, não tem como. Ninguém nesse mundo vai receber um presente melhor do que a Rooney, que é a atriz que interpreta a Therese. Ninguém. Ninguém nesse mundo. Por quê? Porque a senhorita Rooney, no dia do seu aniversário, ganhou de presente um chá de Cate Blanchett, porque a cena de sexo entre as duas foi gravada no aniversário da Rooney. Imagina só esse presentão, tu ganhar um chazinho desse de Cate Blanchett. Pô, vou um dia trabalhar. Você tá indo trabalhar pra gravar uma cena de Lave, tudo kiss com Cate Blanchett. Eita, como é bom. E aí também tem toda essa questão, né, delas tal, juntas. Tem aquelas frases da Cate Blanchett, tipo, ai... Não vou dizer ela abertamente, fiquei com vergonha, mas assim, tem frases, entende? Que fica ecoando na sua cabeça em looping eterno. E você fica, meu Deus, porque uns têm tantos e outros têm pouco. E o que sobra pra você é ficar com frases ecoando no seu cérebro, assim, eternamente. Com a ansiedade de um dia poder viver isso, sabe? Porque a esperança, meus amigos, é realmente a última que vai morrer. E é uma merda, né? Porque logo depois de todo o love que elas têm, acontece a grande desgraça, né? Porque é aquilo, no quarto ao lado tem o corno que foi contratado pelo marido da Carol, que gravou, tipo, fotografou tudo para ter mais provas nela no julgamento com a filha, em questão de que ela não é uma pessoa moral, né, para continuar com a criação da menina. Acaba quebrando todo o rolê, né? E uns dias depois, a Carol some, né? A Carol some, deixa a Therese e chama a Abby, né? Pra ficar com a Therese, porque ela precisa de fato resolver toda essa questão da filha, que é uma prioridade dela e sempre foi. Aí a Therese tem aquele papo com a Abby, né? A gente, tipo assim, 2 vezes conversando no bar. E ali a Abby até conta a história, né, que ela teve com a Carol, de que elas sempre foram grandes amigas desde sempre, e uma vez rolou e continuou a rolar. Enfim, aí esse momento rola o quê? Uma quebra de ciclo, né, entre a Carol e a Therese, porque de fato a Carol precisa resolver as questões dela, e é importante, tipo assim, é um ciclo de sexualidade da Therese, né? Então ela passa pelo entendimento e agora a gente vê que ela ganha uma maturidade, né, ao longo da narrativa, assim. Então ela começa a se dedicar mais à fotografia, que é o que ela sempre quis, começa a ajeitar melhor as coisas, a ter um ciclo social maior e começa a viver, né? Antes ela era muito fechada, muito na dela, ela começa realmente a ampliar os ciclos dela e viver a vida sem Carol, né, nesses momentos. E o que acontece com a Carol, para ela conseguir, né, essa questão da filha e tal, ela é obrigada a fazer terapia, né? Tipo, ela é obrigada a se consultar com o terapeuta por um tempo e tal, nessa questão de cura, né? Tipo assim, para afirmar que ela sabe das questões morais dela e que ela, tipo, está buscando a cura com esse psicoterapeuta aí, que não é nem psicoterapeuta que eles falam, a Carol que fala que de fato é um psicoterapeuta, mas ele tem um intuito de cura, né? De, tipo, curar o fato dela ser lésbica e tal, pra poder ficar com a filha, né? Tipo, um acordo, assim, vamos dizer. E aí chega o julgamento, né?
que não é julgamento a palavra, mas, enfim, chega ali um momento, né, dos advogados, todo mundo sentar um na frente do outro e falar as coisas e tal. E aí que a Carol, ela aceita, né, dar a guarda pro marido, contanto que ela possa ver a filha dela com uma constância. E é muito essa questão, né, que ela traz, tipo assim, de nada vai valer pra ela mudar quem ela é, entendeu? Porque não vai ser um bom exemplo pra filha. Tipo, não faz sentido, ainda mais porque ela não tá fazendo nada de errado, não tem absolutamente nada de errado em ela se relacionar com mulheres. E então, imagina que louco seria ela se colocar em uma situação, se aprisionar em um papel para poder ficar perto da filha. A filha sempre teria contato dela com uma versão falsa dela, o que não tem nada a ver com o exemplo que ela quer passar pra menina e não tem nada a ver do próprio amor que ela tem pela menina, né? Então, meio que ela aceita isso e tal. E a gente tem o começo e o fim de filme, né? Que é o jantar com a Therese. Que ela entra em contato com a Therese e tal, pra se verem. E rola aquilo, né? Tipo, mano, Carol ama a Therese, Therese ainda ama Carol. E a gente tem um final de filme feliz, né? Porque a Therese, depois ela vai de encontro a Carol, o que indica que sim, elas moram juntas, que sim, elas viveram o amor delas juntos e foda-se pra todos, sabe? Elas seguiram o relacionamento delas. E mais um filme de final feliz que é importante pra gente ter, eu sempre falo, né? Falei no primeiro episódio, falei também no segundo episódio em relação a Ratched, e sempre vou falar quando a gente tem qualquer tipo de possibilidade de um final claramente feliz entre personagens, né, entre protagonistas principalmente, e a gente tem isso aqui em Carol também. Agora vamos de umas curiosidades legais sobre o filme, né. Primeiro de tudo, né, que o filme ele é baseado no livro O Preço de Sal, da Patricia Highsmith. É um livro de 1953. A Patrícia ela é muito conhecida nessa parte de thriller psicológico. Tipo, ela é muito conhecida nisso. Ela teve uma carreira muito forte nisso. E os seus livros foram adaptados para filmes além de Carol. A gente tem Pacto Sinistro, a gente tem o Talentoso Ripley. Talentoso Ripley é muito conhecido também entre essa parte psicológica e é muito legal. Inclusive, em Talentoso Ripley, a Cate Blanchett participa também. E aí, alguns outros pontos é que esse livro, né, ele é escrito pela Patrícia por uma experiência própria dela, né? É a coisa da Patrícia ter se apaixonado e ter vivido esse romance com Virginia Quench, que era uma mulher mais velha também, socialite lá da Filadélfia, que também perdeu a guarda dos seus filhos no processo do divórcio devido a um romance lésbico. Então, assim, a história de Carol, a premissa de Carol é uma vivência da Patricia Highsmith. E Patricia Highsmith nunca se assumiu publicamente, nem nada do tipo, obviamente por todas as questões de homofobia da época, e ela nunca levantou bandeira, apesar de sempre aconselhar e sempre ter a comunidade LGBT muito próxima dela. Não só pela questão do romance, né, porque a Patrícia vem com esse romance, com esse livro, que é um dos primeiros, se não o primeiro, que traz o quê? O protagonismo de mulheres lésbicas com um final feliz. Em uma época onde a gente só tem o quê? Protagonismo, a gente nem tem protagonismo, na verdade, e quando a gente tem personagens LGBTs e principalmente lésbicos, bissexuais, sáficos no geral, né, são personagens que são muito judiados, né? São personagens que sempre têm aquela trajetória muito triste, que sempre têm tendências suicidas, que sempre tem um lado muito pesado em carregar a identidade LGBT. E a Patrícia vem o quê? Com Carol, que não traz nada disso, entendeu? Não tem absolutamente nada disso. Não é uma questão sofrida da sexualidade. A Carol não é sofrida pela sexualidade dela. A Therese tá no processo de entendimento. Então, não tem morte de ninguém, sabe? É um protagonismo importantíssimo para a literatura e depois para o filme que a gente tem. Outras coisas do filme, antes de eu trazer um pouco mais do livro, a produtora desse filme, que é a Tessa Ross, passou por 14 anos tentando realizar o filme. Um primeiro roteiro já tinha sido feito em 1996 por um amigo próximo da Patricia Highsmith, mas só foi realizado realmente
lá para 2014, 2015. Carol foi um filme com maior número de indicações ao Globo de Ouro 2016. Foram 5. Antes de Kate Blanchett, Kate Weasley foi cotada para o papel de Carol. Kate Weasley, não sabe quem é? Quem fez Titanic, né? Mas o bom é que Kate Weasley ganhou depois um filme dela sáfico, que foi Ammonite, né? Que eu também gosto de Ammonite, onde ela é a principal e também se relaciona com mulheres. Mas eu acredito que ela também faria um bom papel. Se fosse a Kate Weasley, também faria um bom trabalho. Mas prefiro Kate Weasley em Ammonite. Acho que é a cara dela. Imagina se fosse invertido, se fosse Kate Blanchett em Ammonite, não ia fazer sentido nenhum. Carol foi indicado 6 vezes ao Oscar em diversas categorias, né? Melhor atriz coadjuvante, som, roteiro original, adaptação, mas não recebeu nenhum prêmio. Nenhum prêmio. Foi o Oscar de 2016, né? Então, quem ganhou na época foi Spotlight, Os Segredos Revelados. A melhor atriz foi a Brie Larson pelo Quarto de Jack. A trilha sonora foi pelos 8 Odiados. O que é uma coisa, eu acho que, enfim, né? Pra isso tem muito pano pra manga pra gente até falar em mais episódios sobre questões de visibilidade, sobre a questão da gente na mídia, né? Tem muitas questões pra falar que não vou nem entrar nesse episódio. Mas, enfim, não recebemos nenhum prêmio desta categoria, mas a gente foi indicado para muitos festivais, ganhamos prêmios de outros, e ele é colocado como um dos melhores filmes LGBTs do mundo, assim. Carol teve poder de furar a bolha, né? E quando eu digo furar a bolha, é não só alcançar a massa nossa, né, LGBT e tal. É um filme que mais pessoas consomem, é um filme que mais pessoas sabem da existência. Ele acaba alcançando mais pessoas do que outros filmes aí que a gente tem também uma ótima história de romance, um ótimo protagonismo, mas que infelizmente nem chega na questão de ter uma visibilidade. E não só pela questão de furar a bolha, mas também por trazer um romance lésbico, saudável, por trazer também uma obra de Patricia Highsmith. Agora tem um ponto principal que eu quero compartilhar, e a gente já finaliza, que é assim, o livro e o filme não são iguais, né? É um roteiro adaptado do livro. Ele traz o principal, mas ele tem as diversas adaptações, né? E quais são as coisas que são adaptadas do livro Preço de Sal, de Patricia Highsmith, para o filme Carol, né? Primeiro de tudo é a questão da visão, né? Porque o livro, ele é pela visão da Therese. Então, a gente tem a Therese como a protagonista, vamos dizer assim. Então, a gente tem muito acesso a muito mais informações dessa personagem. Então, assim, do passado dela, o que ela pensa, o que ela quer, as relações. Tipo, a gente tem muito mais conhecimento sobre tudo isso, porque é pela perspectiva da Therese. A Carol é uma pessoa a mais ali, mas é a Therese que é a principal de tudo. Outra coisa também é que no filme a gente tem todo esse arco da Carol, né, da questão da maternidade e tal, mas no livro a gente não tem isso abordado dessa forma, porque como é pela perspectiva da Therese, a gente não sabe muito bem como é de fato a relação dela com a filha, como que é o sentimento ali, né, da Carol passando por esse momento. É uma coisa um pouquinho mais distanciada. Por a gente ter mais acesso à Therese, a gente tem mais acesso às pessoas em volta dela. Então, o Richard, que no filme a gente vê ele ali como um rapaz que quer namorar ela, que quer casar com ela, e ela fica meio dando um fora, ele é um pouco mais obsessivo com ela no livro. E ele é muito mais obsessivo na questão de que ele não quer perder a Therese para Carol de forma alguma, né? Então ele meio que luta para continuar com ela, assim, de uma forma bem insistente. E no filme é mais tipo uma tretinha ali, tchau e tchau, e não mostra mais. No livro ele é um pouquinho mais persistente. No filme a gente também tem uma visão da Therese muito mais menininha, né? Muito essa questão muito mais ingênua.
E aí a gente até coloca ela como uma personagem, tipo, absurdamente virgenzona, né? Tipo, ela nunca teve relações afetivas com o próprio Richard, ou até, tipo, dá a entender que ela até nunca teve nenhuma relação sexual com nenhum cara. Agora, no livro, ela tem realmente relação sexual com outras pessoas, e aí isso é um ponto importante na construção, para mostrar o quanto ela não sentiu de fato o prazer que deveria se sentir, nunca se sentiu à vontade, nunca se sentiu muito ali, porque ela não, de fato, não gostava, né? Não era aquilo que ela tinha atração, que ela tinha desejo. Então, essa parte também é mais construída no livro. A questão também da Abby, né, e a Carol, no filme dá uma intenção que, tipo, parece que Abby ainda tem um certo desejo pela Carol, do tipo, eu sei que ela funciona assim, que ela vai migrando para outras mulheres, mas eu ainda, sabe, tipo, tem essa energia ainda assim. No livro é mais tipo, não, somos ex e é isso aí, nhame-nhame, ex-amigas, ex-amor. E aí tem outras pequenas mudanças ao longo de toda a narrativa, mas também tem uma questão desse teste do amor natureza no final, né, de tipo, da gente ver se ama, não ama. Mas no final ama sim e fica com Carol também no final. E nhame-nhame. Viva, viva, viva o amor entre mulheres. Eu acho que é importante dizer sobre o livro, porque às vezes tem muitas pessoas que veem o filme e não querem ler o livro, ou leem o livro e não querem ver o filme, mas acho importante, tipo, são duas obras diferentes, são duas obras que merecem ser consumidas não em relação a comparativos, mas como um filme, como um livro, né? Eu acho que é importante a gente ter também essa parte da literatura um pouco mais firme e forte nas nossas representatividades. Tem uma coisa que eu acho importante dizer, que Carol é sim um bom filme, mas ele não é único. E a gente tem muitas outras obras a mais de romance que merecem também muito mais destaque do que só Carol tem, né? Carol é sim de grande importância para nossa visibilidade no panorama, hollywoodiano, no panorama cinema, na visibilidade que a gente tem nessa parte, né? De colocar ali como protagonismo de duas mulheres em um filme e rodar realmente festival, rodar aí, estar na boca do povo, estar recebendo indicação. E existem muitos outros filmes de romance que infelizmente não receberam, né, o abraço que Carol recebeu e que merecem demais, assim, né? Porque a gente tem pontos que a gente não pode esquecer. Por que Carol tem o sucesso? Porque a gente tem Cate Blanchett, que já tem uma história aí, uma filmografia de um tempo e uma filmografia bem consolidada. E também um ponto principal, ele é dirigido por um homem. Principalmente na indústria hollywoodiana, tudo que é dirigido por homem tem o seu destaque a mais. Eu digo isso nem para questões de querer militar em cima de, porque homens não podem dirigir. Claro que pode. Pode, na minha opinião, Todd faz um bom trabalho com Carol. Assim como a gente também tem o Imagine Eu e Você, que também é dirigido pelo Will Parker, que também é um cara. Então, assim, a gente tem filmes, sim, que são dirigidos por homens e não é essa a questão, né? Mas é por isso que esses filmes são mais entregues. Porque se a gente fala de um Desert Hearts, de um Corações Desertos, eu duvido se a grande maioria aqui conhece Desert Hearts. Um filme que tem direção feminina, roteiro feminino, um filme que ralou pra existir e que também é um filme de romance, mas eu duvido que as pessoas conheçam como conhece Carol, como conhece qualquer outra coisa. Então, é um filme de privilégios, é isso que eu quero dizer. Ele é um filme de privilégios. E isso é uma parada que ninguém pode deixar de pensar. Ele sim é bom, mas ele é um filme privilegiado. Ele é um filme que tem seus privilégios. Em questão de tudo, tá? Em questão de tudo. Se a gente for ver um geral, ele é um filme de privilégios. Eu acho que era isso mesmo que eu queria falar hoje sobre Carol. Me conte lá no Instagram, no @cinéfilasáficas, quais são os seus momentos favoritos. Compartilhe os seus pensamentos, suas reflexões, tudo que você quiser comigo
lá no Instagram. Também não esquece de seguir lá e de me seguir no Arte com Esté, onde eu posto mais conteúdo de visibilidade lésbica. É isso aí! Beijo, beijo. Tchau, tchau.